Imagine que você é um soldado do Exército Vermelho, que acabou de invadir um depósito japonês capturado na Manchúria, em agosto de 1945. Você espera encontrar tanques, canhões, munição. Em vez disso, diante de você está algo completamente inconcebível. Uma esfera metálica apoiada sobre uma única roda, com fendas de observação e uma torrezinha minúscula no topo. Não se parece com nenhum tanque que você já tenha visto. Na verdade, não se parece com nada que deveria existir na realidade. Dentro desse ovo de metal, mal cabe uma única pessoa, encolhida de forma antinatural. O motor é mais fraco que o de uma motocicleta comum. A blindagem é mais fina que a de um automóvel civil. O armamento consiste em uma única metralhadora, posicionada de forma tão absurda que mirar é quase impossível. E o mais importante, essa coisa só consegue se mover em estrada perfeitamente lisa, e ainda assim mais devagar que um pedestre. Você fica parado tentando entender por que engenheiros alemães criaram algo assim. O que eles estavam pensando ao projetar uma máquina que conseguiu reunir ao mesmo tempo o pior de um tanque, de uma motocicleta e de uma cadeira de rodas? Bem-vindo à história do meio de combate mais inútil da Segunda Guerra Mundial. O Kugelpanzer, uma máquina que deveria mudar o curso da guerra, mas que nem sequer conseguia andar em linha reta. A história dessa invenção começa na Alemanha, no fim da década de 30, quando os militares alemães estavam obcecados pela ideia de criar veículos blindados extremamente baratos e produzidos em massa. Tanques tradicionais custavam caro, exigiam processos complexos de fabricação e tripulações de 4 ou 5 homens bem treinados. Os generais sonhavam com uma máquina que pudesse ser fabricada aos milhares, como bicicletas, e enviada ao combate com motoristas minimamente treinados. Algum engenheiro, cujo nome, felizmente para ele, não chegou até nós, propôs uma ideia revolucionária. E se uma viatura blindada individual tivesse a forma de uma esfera? A lógica era simples ao ponto do absurdo. A esfera é a forma geométrica mais resistente, distribuindo a carga de maneira uniforme. Uma única roda, em vez de lagartas, economizaria metal e simplificaria a construção. Um único operador reduziria drasticamente os custos de treinamento. No papel, tudo parecia excelente. Na prática, foi um desastre. Os primeiros desenhos do Kugelpanzer surgiram por volta de 1937 ou 38. Datas exatas não sobreviveram, porque o projeto era ao mesmo tempo secreto demais e constrangedor demais. Muitos documentos foram destruídos antes mesmo do fim da guerra. Sabe-se apenas que o desenvolvimento ficou a cargo de uma pequena empresa privada, contratada para criar um veículo experimental de reconhecimento. As exigências eram diretas: custo mínimo, simplicidade máxima, capacidade de infiltração discreta em território inimigo e transmissão de informações. Os engenheiros acreditaram que o formato esférico tornaria a máquina menos visível, por não ter a silhueta típica de um tanque. É mais ou menos como acreditar que uma enorme bola de metal numa estrada chamaria menos atenção do que um caminhão comum. A lógica alemã, às vezes, realmente impressiona. A construção do Kugelpanzer era tão estranha que, mesmo décadas depois, historiadores militares ainda discutem como essa máquina deveria funcionar. A base era um casco metálico esférico com cerca de 1,5 metro de diâmetro. A blindagem tinha apenas 5 milímetros de espessura, menos do que a de muitos carros civis da época. Isso mal deteria uma bala de pistola, e nem sempre. Qualquer fuzil atravessava o casco com facilidade. No interior, havia um motor monocilíndrico de cerca de 25 cavalos de potência, algo comparável ao de uma scooter moderna. O operador ficava sentado no centro, praticamente em posição fetal, porque o espaço era tão limitado que não havia como se endireitar. A única roda, com aproximadamente 1 metro de diâmetro, ficava sob o casco e era acionada por transmissão por corrente. Controlar essa coisa era um suplício à parte. O motorista praticamente não via a estrada. Dispunha apenas de algumas fendas estreitas, oferecendo um campo de visão de 30 graus, no melhor dos casos. Para virar, era necessário inclinar todo o casco na direção desejada, usando alavancas. Isso deslocava o centro de gravidade e fazia a máquina tombar. A velocidade máxima em terreno perfeitamente plano chegava a 8 km por hora, mais lenta que uma pessoa caminhando rápido. Fora de estrada, o Kugelpanzer simplesmente não funcionava.
Qualquer pedra, buraco ou irregularidade fazia a máquina travar ou virar. O armamento era uma metralhadora de calibre 7,92 mm, instalada numa pequena torre no topo. Era possível atirar apenas para frente, com grande dificuldade, já que o recuo balançava toda a estrutura. Os primeiros testes ocorreram em 1939, em um campo de provas perto de Berlim. Observadores militares se reuniram para ver a suposta arma revolucionária. O piloto entrou no interior da esfera, ligou o motor e a máquina começou a se mover lentamente, rangendo e vibrando. Os primeiros 50 metros transcorreram de forma aceitável. Depois, ele tentou virar à esquerda. O Kugelpanzer inclinou, avançou alguns metros de lado e caiu, como um besouro bêbado. O piloto foi retirado com dificuldade, coberto de hematomas. Na tentativa seguinte, o veículo entrou numa vala de cerca de 30 centímetros de profundidade e ficou preso. Foi necessário um trator para removê-lo. A terceira tentativa mostrou que, acima de 5 km por hora, a vibração era tão intensa que o operador perdia completamente a orientação. Os observadores trocaram olhares, fizeram um gesto inequívoco de reprovação e foram embora sem sequer se despedir dos engenheiros. Qualquer pessoa sensata teria encerrado o projeto ali mesmo. Mas os engenheiros alemães decidiram insistir. Acreditaram que o problema não era a ideia em si, mas a execução. Reforçaram a suspensão, adicionaram estabilizadores, aumentaram o diâmetro da roda, instalaram um motor mais potente de 35 cavalos e ajustaram o formato do casco. Novos testes foram realizados. O resultado mudou pouco. A máquina ficou ligeiramente mais rápida, mas continuava tombando, travando em qualquer irregularidade e sendo completamente inútil em combate real. Por volta de 1941, ficou claro que o Kugelpanzer jamais se tornaria uma arma viável. O projeto foi encerrado e o único protótipo minimamente funcional foi enviado para um depósito. Mas a história não terminou ali. De alguma forma improvável, essa esfera metálica acabou indo parar no Japão. Há várias versões para isso. Segundo uma delas, os alemães enviaram desenhos e o protótipo aos aliados japoneses, como parte do intercâmbio tecnológico. Segundo outra, simplesmente venderam o veículo por um valor simbólico, já que não tinham uso para ele. O fato é que, por volta de 1943, o Kugelpanzer estava na Manchúria, sob controle japonês. Lá, engenheiros locais tentaram reproduzir e até melhorar a máquina. O resultado foi um fracasso ainda maior. Os japoneses receberam o Kugelpanzer em 1942, quando a guerra no Pacífico ainda ganhava escala. Os aliados alemães enviaram os desenhos, a documentação técnica e o próprio protótipo em um navio cargueiro, atravessando o Oceano Índico. O comando militar japonês recebeu esse presente com um entusiasmo que beirava o delírio. Eles enxergaram no tanque esférico um possível meio de criar uma viatura barata e produzida em massa, capaz de patrulhar os vastos territórios ocupados da Manchúria e da China. A lógica japonesa era direta. Se os alemães, considerados mestres da engenharia militar, haviam criado algo assim, então algum sentido deveria existir. O que eles ainda não sabiam era que os próprios alemães já não conseguiam explicar para que aquilo servia. O protótipo foi enviado para um campo de teste secreto perto de Harbin, onde engenheiros japoneses começaram a estudá-lo. A primeira tarefa foi simples apenas em teoria: tentar ligar o motor. Depois de 3 horas de tentativas, troca de velas e limpeza do carburador, o motor finalmente entrou em funcionamento, tossindo e soltando densas nuvens de fumaça preta. O primeiro voluntário para testar a máquina foi um jovem tenente chamado Tanaka. Ele era de baixa estatura, o que teoricamente facilitaria caber dentro da esfera apertada. Tanaka se espremeu pelo estreito alçapão, curvou-se de maneira dolorosa e ocupou o assento do motorista. Seus joelhos encostavam no queixo, os cotovelos pressionavam as paredes do casco e a cabeça batia constantemente na parte superior da esfera. Ele segurou as alavancas de controle, engatou a marcha e o Kugelpanzer começou a se mover lentamente sobre a superfície plana do campo de provas. Os primeiros 20 metros transcorreram sem problemas visíveis. Alguns observadores chegaram a aplaudir. Em seguida, Tanaka decidiu demonstrar a manobrabilidade da máquina e tentou virar à direita. Ele puxou a alavanca correspondente, o casco se inclinou e o veículo começou a tombar. Em pânico,
Tanaka puxou a alavanca oposta para tentar corrigir o movimento, mas isso apenas agravou a situação. O Kugelpanzer fez um zigue-zague estranho, percorreu alguns metros de lado, inclinou-se ainda mais e caiu com estrondo no chão. Do interior, ouviram-se gemidos abafados e palavrões em japonês. Tanaka foi retirado amassado e furioso. Ele tinha o lábio cortado, um hematoma sob o olho e o ombro deslocado. Recusou-se terminantemente a entrar naquela coisa novamente. Encontraram então outro voluntário, um motorista de tanques mais experiente, que afirmou conseguir lidar com qualquer máquina. Seu nome era Sargento Yamamoto, conhecido por dominar até os veículos mais caprichosos. Yamamoto entrou no Kugelpanzer, examinou cuidadosamente os controles e decidiu agir com extrema cautela. Ele iniciou o movimento à velocidade mínima, 2 ou 3 km por hora. A máquina avançou obedientemente. Yamamoto tentou uma curva suave à esquerda. Funcionou. Depois à direita. Também funcionou, embora a esfera se inclinasse de forma alarmante. Os observadores se animaram. Talvez a tecnologia alemã não fosse tão absurda assim. Talvez fosse apenas uma questão de experiência do operador. Confiante, Yamamoto decidiu aumentar a velocidade até o máximo de 8 km por hora. Nesse ponto, o Kugelpanzer começou a vibrar violentamente, como se estivesse passando por uma estrada de tábuas soltas. Após cerca de 30 segundos nessa condição, Yamamoto vomitou dentro da esfera, vencido pela vibração e pelo enjoo intenso. Depois dessas duas tentativas mal-sucedidas, os engenheiros japoneses concluíram que o problema estava na própria construção e começaram a fazer modificações. Reforçaram a suspensão, adicionaram amortecedores, ampliaram as fendas de observação e instalaram um assento um pouco mais confortável. Novos testes foram realizados. O resultado melhorou apenas de forma marginal. A máquina continuava tombando nas curvas e sacudindo violentamente em velocidade. Então, os japoneses decidiram ir além e criar sua própria versão aprimorada do Kugelpanzer. Aumentaram o diâmetro da esfera para 2 metros. Instalaram um motor mais potente, com 50 cavalos, e reforçaram a blindagem para impressionantes 8 milímetros. Em vez de uma, colocaram 2 metralhadoras. No papel, a versão japonesa parecia mais convincente que a alemã. Na prática, mostrou-se ainda pior. O peso e o tamanho adicionais tornaram a máquina ainda mais difícil de controlar. Ela passou a atolar não apenas em valas, mas também em solo macio. As 2 metralhadoras produziam um recuo tão forte que, ao disparar, a esfera começava a girar em torno do próprio eixo. Na primavera de 1943, os japoneses haviam construído 3 exemplares dessa versão. Todos foram enviados para testes de campo em condições reais na Manchúria. O comando decidiu verificar os tanques esféricos em operações contra guerrilheiros chineses que atuavam nas regiões montanhosas próximas à fronteira com a Mongólia. A missão era simples: patrulhar estradas, localizar os guerrilheiros e transmitir informações às forças principais. Os 3 veículos partiram para sua primeira e última missão. Após apenas 15 quilômetros, um deles quebrou. A corrente de transmissão se rompeu e a máquina teve de ser evacuada em um caminhão. Os 2 restantes continuaram. Avançavam por uma estrada de terra relativamente plana a cerca de 5 km por hora, pois qualquer velocidade maior era impossível devido às vibrações. A coluna de caminhões e tanques leves que os escoltava foi obrigada a avançar lentamente atrás deles, perdendo tempo precioso. No segundo dia da operação, a coluna encontrou um trecho da estrada minado. Os tanques e caminhões pararam, aguardando os sapadores. O comandante decidiu que aquela era uma oportunidade ideal para testar o Kugelpanzer. Teoricamente, seu baixo peso não deveria acionar minas antitanque. Um dos veículos foi enviado à frente para reconhecimento. O motorista avançou com cautela, tentando identificar minas através das estreitas fendas de observação. Percorreu cerca de 100 metros sem notar nada suspeito. Em seguida, tentou desviar de uma grande pedra no caminho. Virou à esquerda. A esfera se inclinou, prendeu-se à pedra e capotou para uma vala com cerca de 1,5 metros de profundidade. O motorista ficou preso de cabeça para baixo e levou 2 horas para ser retirado. O veículo sofreu danos irreparáveis. Restou apenas uma unidade operacional. O último Kugelpanzer continuou a missão.
3 dias depois, a coluna chegou à área onde se supunha estarem os guerrilheiros. O veículo foi enviado para reconhecer uma trilha estreita na montanha. O motorista, exausto pela vibração constante e pelo confinamento, avançava lentamente. De repente, guerrilheiros chineses abriram fogo a partir das rochas. A primeira rajada de fuzil atravessou facilmente a blindagem fina. Felizmente, as balas não atingiram o operador, mas uma delas perfurou o tanque de combustível. A gasolina começou a vazar. O motorista tentou virar e recuar, mas a trilha era estreita demais. Ele tentou dar marcha ré, algo para o qual o Kugelpanzer não havia sido projetado. A máquina saiu da trilha e rolou em costa abaixo, ganhando velocidade. O motorista gritava de pavor dentro da esfera, até que ela colidiu com uma árvore e parou. Ele foi retirado pelos soldados japoneses 1 hora depois, quando os guerrilheiros foram afastados. Estava vivo, mas tão ferido e atordoado que nunca mais voltou a dirigir qualquer veículo. Após esses fracassos, o comando japonês perdeu definitivamente qualquer esperança nos Kugelpanzers. Decidiu-se que os veículos restantes não seriam usados em combate, mas como material didático. O protótipo alemão e uma versão japonesa sobrevivente foram enviados para uma base de treinamento, onde cadetes poderiam estudar a construção em comum. Mesmo ali, os problemas continuaram. Durante uma aula, um instrutor resolveu demonstrar o funcionamento da máquina. Ligou o motor e avançou pelo pátio, sem perceber que seguia diretamente para uma grande poça deixada pela chuva. O Kugelpanzer entrou na água, a roda começou a patinar na lama líquida e a máquina atolou até a torre. A água invadiu o interior, o motor apagou. O instrutor foi retirado encharcado e furioso. O veículo teve de ser removido com um guindaste, como um carro afundado. O episódio mais anedótico ocorreu no verão de 1944, quando os japoneses decidiram usar o Kugelpanzer para propaganda. Produziram um pequeno filme sobre a arma milagrosa dos aliados alemães, destinado a elevar o moral das tropas. No filme, o veículo avançava com confiança pelo campo, disparava a metralhadora e parecia ameaçador. A realidade das filmagens era bem diferente. Para parecer rápido, a película foi acelerada ao dobro da velocidade. Para evitar tombos nas curvas, 4 soldados caminhavam fora do enquadramento, segurando cordas para manter a máquina em pé. A cena de tiro foi gravada com o veículo parado, pois atirar em movimento era impossível. O filme foi exibido uma única vez na linha de frente. Em vez de entusiasmo, provocou risos e assobios. Nunca mais foi mostrado. No final de 1944, ficou claro que o Kugelpanzer era um beco sem saída no desenvolvimento militar. Os japoneses encerraram todos os experimentos e enviaram os veículos restantes para depósitos na Manchúria. O protótipo alemão e uma versão japonesa ficaram guardados em um hangar nos arredores de Harbin, onde permaneceram até o fim da guerra, cobertos de poeira e ferrugem. Os guardas do depósito passaram a usar o Kugelpanzer como mesa para jogar cartas. A torre plana era perfeita para isso. Às vezes, soldados entravam na esfera para dormir à sombra durante os dias quentes. A suposta obra-prima da engenharia alemã havia se transformado em móvel improvisado e abrigo ocasional.